Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Museu da Pessoa e Raizen apresentam o projeto Energia das Memórias de Rafar, São Paulo. Neste episódio, você vai conhecer a história de Pascualina Pacheco Boaventura de Almeida. Pascualina nasceu em um domingo de Páscoa, no dia 1º de abril de 1956, na cidade de Capivari. Ainda moça, Páscoa começou a trabalhar como babá e, por incentivo de uma de suas patroas, terminou os estudos. Trabalhou como empregada doméstica, como costureira em fábrica de costura e como cabeleireira. Formou-se na Faculdade de História, Geografia, Sociologia e Estudos Sociais e trabalhou como professora, além de ter sido a primeira mulher e negra a tornar-se vereadora de Rafar. Também esteve ligada a projetos culturais na cidade, como a Banda Marcial Alain Rolim Barbosa, a Escola de Samba Unidos de Rafar e projetos relacionados ao Batuque de Umbigada. É casada, tem 3 filhos e 5 netos. Sou Pascualina Pacheco Boaventura de Almeida. Minha mãe sempre falou que eu nasci num domingo de Páscoa. Então daí o nome Pascualina dado pela minha madrinha, que era muito católica, né? Então resolveu colocar Pascualina. Olha, minha mãe, assim, uma pessoa muito ativa, muito trabalhadeira. Ela lavava roupa para as pessoas, né? Ela ganhava o dinheirinho dela lavando roupa para os vizinhos que trabalhavam ou as pessoas que moravam na cidade. E é interessante porque eu lembro bem, parece que até eu ouço o assobio dela. Ela gostava muito de cantar hinos, louvor, porque ela sempre foi evangélica. Então isso aí marcou muito para mim. E meu pai, eu lembro bem dele trabalhando na usina Santa Cruz. Ele trabalhava na caldeira da usina Santa Cruz. Éramos em 10 irmãos, né? Eu lembro um fato, a gente estava brincando e eu entrei no quarto para se esconder e fiquei segurando a porta. Eles estavam me procurando e eu vacilei um pouquinho, soltei um pouco a mão da porta e eu estava com um pedacinho de bambu na boca. Meu irmão veio correndo e empurrou a porta, o bambu foi para a garganta. Minha mãe teve que sair correndo a pé, me levar na Santa Casa para poder tirar o bambu que ficou espetado lá. Eu lembro muito do meu pai, Corradinho, eu via muito cururu. Hoje a gente fala moda sertaneja, mas o cururu é a música, a moda de raiz, né? E daí eu faço uma ligação, porque meu pai era do Batuque de Umbigada. Então, o cururu tem uma forte ligação com as modas do Batuque de Umbigada. A minha mãe sempre incentivou a estudar. No entanto, quem dá uma família, os outros meus irmãos têm leitura, sabem ler, mas não chegaram a uma formação. A única que chegou na formação na família fui eu. Todos os vizinhos foram estudar em Capivari. Eu vim aqui para Rafar, minha mãe matriculou eu, meu irmão, todos estudaram aqui em Rafar. Então a minha formação primária foi aqui no Grelê, né? Então daí, quando eu terminei, a minha mãe já não quis mais. Falou para mim, olha, agora você já sabe ler e escrever, já fez até a 4ª série, não precisa mais. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim que eu queria estudar. E aquilo me ficou tão forte que mesmo eu terminando e indo trabalhar de empregada, de babá, mas eu tinha uma coisa dentro de mim que eu tinha que estudar. E eu queria ser professora. Aí comecei a namorar ele, porque a minha amiga tinha um namorado, a gente saía junto e só restava eu e ele, como amigos. Então, aí acabamos namorando. Eu namorei 3 anos e meio depois para casar. Com consentimento dos pais, né? Então, aí minha família já aceitou. Então, quando eles soube que eu estava namorando o Celso, meu Deus,
Foi uma alegria porque era o melhor jogador em Capivari. Então eu já era uma pessoa adulta, casada, já tinha filhos, né? Estudei com meus filhos na mesma escola, que foi na Geni. E a sala era tudo as meninas de 15 e 16 anos. Olha, foi assim, minha mãe, ela sentiu um orgulho muito grande. Eu fui a única na família a chegar no magistério e depois fui para a faculdade ainda, né? Então, para ele, meu pai, minha mãe, foi assim, motivo de muita alegria. Nossa, meu pai sentiu o prazer de falar. Quando a gente estava conversando com alguém, você vê aquele orgulho, viu? Ela é professora, é doutora. Quando eu fui mesmo para uma sala de aula, foi lá na fazenda Itapeva, que eu fui substituir uma professora, né? Então daí eu fui designada pela diretoria de ensino. Então, assim, foi gratificante, viu? Ainda pegar as crianças do sítio na época, era uma benção você trabalhar com as crianças da zona rural, né? E aí até que tem uma história interessante aí no meio, que eu não queria vir para Rafar. Aí eu falei para Celso, eu vou. Eu vinha para ficar 3 meses. E daí eu vim, estou até hoje no Rafar. E amo, adoro, criei meus filhos aqui, eles também gostam daqui. Na Popular, eu gosto muito do bairro, eu falo que Deus preparou a casa para mim. E a casa que eu moro hoje é justamente a direção que eu olhava quando eu passava de circular. Então eu passava, estava com um barrigão enorme, eu estava grávida, e olhava aquelas casinhas que o circular fazia o trajeto ali, e eu pedia a Deus que preparasse uma casa para mim. Eu fui vereadora, ele veio durante o período de 4 anos, ele estava sentado aí do meu lado me apoiando. Nunca vi uma sessão sozinho, né? Meu marido sempre teve boas amizades aqui, então sempre foi envolvido no futebol, no esporte. Quando ele foi dispensado na Brasilite, então os amigos mesmo arrumou serviço para ele aqui na usina, foi onde ele aposentou. Então a gente fez a nossa trajetória de vida de casado aqui em Rafar. Eu vi a necessidade de ocupar o tempo do nosso jovem, de nossas crianças. Como na época eu tinha meus filhos na pré-adolescência já, eu tive uma preocupação muito grande. Porque Rafar estava partindo para muita violência na época. Eu vi que eu tinha que fazer para os meus filhos trilhar ele para o caminho do bem. E para fazer para os meus filhos, eu tinha que fazer para os filhos do vizinho. Eu tinha que fazer para as crianças do bairro, porque são amigos deles. Então daí que surgiu a ideia e o envolvimento na cultura. Aí surgiu a banda, surgiu o carnaval, sabe? E a gente foi se envolvendo cada vez mais, né? Então, e nós gostamos do lado da cultura. Então eu vejo minha filha sendo uma assistente social, porque ela veio de um projeto que ajudou as pessoas. Vejo meu filho se dando bem, né, na tecnologia, porque ele veio de um projeto que o ajudou a encaminhar. A banda, que era um projeto da prefeitura, né? Então, a banda marcial Alain Rolim Barbosa, que já vinha de vários anos aqui no município. Então, nós reativamos uma banda. E depois surgiu a escola de samba. O prefeito também nos chamou no gabinete e falou que gostaria que Rafar desse uma escola de samba. Nós já tínhamos um envolvimento na escola de samba em Capivari. Meu marido foi criado num bairro que tem uma escola de samba, Unidos do Jardim América, e eu era de outra escola de samba, que era a Turma do Brejo. E aí nós trouxemos para Rafar, formamos uma escola de samba aqui, a Escola de Samba Unidos de Rafar. E daí que eu fui convidada a ser secretária de cultura, né? Antes disso eu
eu tive outro envolvimento na política. Mas isso aí que me levou a todos esses envolvimentos aí. Agora, foi um grande projeto, a banda e a escola de samba. E esse projeto era interessante porque eles eram envolvidos em outros departamentos dentro da prefeitura. Quando precisava arrecadar alimento, fazer uma campanha do agasalho, nós da banda todos participavam e ajudavam. Então, o Batuque do Brigada é uma das danças que a gente viu lá atrás, né? Meu pai dançou batuque, meu pai foi um batuqueiro, mas a nossa intenção, o nosso intuito é passar a cultura, não deixar ela morrer, que foi trazida pelos negros, pelos escravos, era uma forma de desabafo, o batuque, uma forma de extrapolar, pôr para fora toda aquela tristeza que vivia, ou momentos de alegria. Então a gente tem que levar essa tradição, levar essa cultura e não deixar morrer. Então a criança, sabendo quem ela é, de onde ela veio e o porquê ela está fazendo aquilo, ela sabe da história dela. Fui fazer a faculdade em 96, 97. Foi quando eu fui eleita vereadora. Daí que eu fui mesmo para a sala de aula. Mas fiz o meu papel, né? De primeira mulher na Câmara, primeira mulher negra. Meus filhos têm orgulho, muito orgulho, mas me sinto, assim, orgulho, porque depois de mim vieram outras. E outras grandes mulheres também. Então eu acho que eu abri caminho. E continuo fazendo isso até hoje. Então o meu objetivo hoje é abrir caminho para que outras mulheres cheguem. Eu estou sempre envolvida com cultura, né? Então hoje eu ajudo no projeto lá no quintal da Dona Marta, acompanho o Batuque de Brigada, quando chamam para apresentação, a gente ajuda a desenvolver projeto, é envolvida em projetos. A gente, durante a trajetória, já com 66 anos, tem muita coisa que marca a vida da gente, né? Eu acho que quando eu fui eleita vereadora, primeira mulher, para mim foi assim, uma coisa que aconteceu na minha vida que eu não esperava. E eu tinha que vir para Rafar, porque meu destino tinha que ser traçado aqui. E que todas as pessoas que passaram pela minha vida são de Rafar, ou teve uma ligação, ou teve um envolvimento com Rafar. Nada é por acaso na vida da gente, tudo tem um propósito. Eu sempre procuro agradecer a Deus por toda a conquista que eu tive. Agradecer a minha família e o meu esposo, que ele é companheiro mesmo.